Pai do Senhor, nessa tarde, eu quero aproveitar nessa oportunidade para falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, porque ela é maravilhosa e nós estamos aqui nessa tarde para falar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. Queremos falar um pouquinho hoje sobre o que a Bíblia fala a respeito de Deus. Nós temos aqui o nosso tema é Deus é um fogo e labareda, ou seja, Deus é um fogo consumidor, um fogo que consome. Então, nós estamos aqui com a palavra de Deus. Eu quero ler Isaías capítulo 10, versículo 17, para que nós tomemos por base o que eu quero falar aqui. Então, está escrito assim: porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrasa e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Muito bem, aqui é o versículo que eu irei tomar por base, e o nosso comentário é a relação do fogo como a Trindade, ou seja, a relação do fogo como a Trindade está falando sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nos traz aí então podemos, digamos, um tipo ou uma tipologia, que é um símbolo. Então é o que eu quero nessa oportunidade, nessa tarde. Eu quero declarar a vós um pouco sobre o assunto, para que você entenda. Isso aqui está falando sobre um tipo, sobre uma simbologia do que a Bíblia fala a respeito do fogo, que o fogo ele consome, o fogo devora, e o nosso Deus também é um fogo consumidor, ou seja, aquele que pode devorar qualquer objeto, qualquer coisa, aquilo que ele achar que ele deve devorar. Muito bem, então é o que nós iremos comentar nessa tarde. Queremos entrar no nosso assunto lendo aqui a minha tradução está dizendo assim: nesse texto sagrado, Deus de Israel se apresenta como um fogo e labareda. A Bíblia revela o fogo como um elemento purificador, renovador e transformador. O próprio Deus se manifesta em fogo em várias partes da Escritura Sagrada. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 3, o próprio Deus se apresenta como um fogo que consome e destrói os adversários do seu povo. Vejamos, alguns versos não vou ler, outros eu vou ler, tá bom? Então vamos lá. Essa é a nossa introdução. Está dizendo aqui a Bíblia que o Deus de Israel é um Deus de fogo, é um Deus de labareda, e ele consome o adversário do seu povo, ok? Então, iremos para o nosso assunto. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Moisés escreveu: porque Deus, o Senhor teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. Bem, então a Bíblia está dizendo aqui que Deus é o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Ele é o Senhor, um Deus, um fogo consumidor, ou seja, aquele que consome. Então ele pode consumir o pecado, como pode também consumir o pecador. Isso a Bíblia está escrito. Então vejamos aqui que a Bíblia está dizendo sobre que Deus ele é um fogo consumidor, e que Deus ele é um Deus zeloso. Por que Deus é um fogo consumidor? Ou ele é aquele que consome? Porque Deus ele é um Deus zeloso, porque Deus ele abomina o pecado. Então, enquanto a Bíblia diz que Deus ama o pecador, a Bíblia diz que Deus abomina o pecado. Então aqui a Bíblia está dizendo que Deus ele é um Deus zeloso. Por ele ser um Deus zeloso, por ele ser um Deus santo, por ele ser um Deus que ele é o Criador, então a Bíblia está dizendo aqui que ele é aquele que ele ama o homem, mas ele não ama o pecado que o homem vive nele. Então ele destrói tanto o pecado que o homem vive, como se o homem não se arrepender do seu pecado, nunca reconhecer Jesus, ele também pode destruir o homem, porque o homem rejeitou
a salvação. Então, ele é um Deus zeloso, por isso que ele é um fogo que consome. Bem, então vejamos. Em Ezequiel, capítulo 8, e o versículo de número 3, o profeta Ezequiel contemplou um homem de fogo dentro do seu lombo, e daí para baixo era fogo, e do seu lombo para cima como resplendor de metal brilhante. Nós quero ler o versículo agora, aqui é a primeira parte que eu li, que é em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, depois nós iremos aqui para o que eu acabei de ler. Então, vamos entender aqui o que a palavra de Deus ela está mostrando para nós aqui. O 24 de Deuteronômio 4 está escrito assim: porque o Senhor Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Essa é a primeira parte que eu já falei a respeito, que Deus, ele é um Deus zeloso, e ele é o Deus que consome, um Deus que consome o pecado. Então isso aqui nós não iremos entrar muito em detalhe, mas é para que as pessoas que vai ouvir comecem a entender o que a palavra de Deus ela está falando aqui para nós agora. Então eu quero ler agora o texto que eu acabei de ler, que está aqui em Ezequiel. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo no que eu acabei de ler, em Ezequiel, capítulo 8, e o versículo de número 3. Vejamos o que está escrito. E estendeu a mão, veja bem, estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelo cabelo da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visão de Deus. Estou lendo a parte A do versículo. Então aqui a Bíblia está dizendo que Ezequiel ele viu um homem, a Bíblia está dizendo aqui, um homem vestido de fogo, um homem em que ele estava vestido, mas a semelhança era de um homem, e a Bíblia diz que ele estava realmente de uma forma a qual talvez nem todas as pessoas vão entender. Então veja bem, eu vou repetir o que eu li para você entender. O profeta Ezequiel contemplou um homem de fogo dentro do seu lombo, e da parte abaixo fogo, está vendo aí? Fogo. E do seu lombo para cima como resplendor de metal brilhante. Então aqui Deus se apresenta para Ezequiel em forma de fogo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo pega ele, porque a Bíblia está dizendo aqui que ele viu que uma mão, como que uma mão o estendeu e pegou-lhe pelo cabelo das suas cabeças, e ele levou entre o céu e a terra, ou seja, ele estava do alto, e mostrou em Jerusalém algumas coisas que Deus queria que o profeta a visse. Então, e ele diz que do lombo para baixo era fogo, e do lombo para cima era fogo como metal brilhante. Então aqui ele foi tomado pelo próprio Deus, ou seja, Deus pôs a mão sobre os seus cabelos, levantou a Ezequiel para mostrar algo em Jerusalém. É isso que a Bíblia está dizendo, e o assunto nosso é mostrar aqui sobre que Deus ele é um Deus de fogo. Então, é a semelhança de Deus e a semelhança do fogo, entendeu? Então é só para que você entenda que a Bíblia fala sobre o nosso Deus, que ele é um fogo consumidor. Então, aqui a Bíblia está dizendo que Ezequiel ele foi levado pelo uma mão, pegado pelos cabelos das suas cabeças, levado entre o céu e a terra para a Jerusalém para ver algo. Eu não vou explicar o que é, porque o nosso tema aqui eu só quero mostrar para vocês que a Bíblia está falando sobre o Deus de fogo, Deus de labareda, a relação entre o fogo e Deus, certo? É isso, por isso que eu quero revelar somente isso aqui para você que vai ouvir agora. Vejamos, o profeta Daniel contemplou um trono, o Senhor
cercado de roda de fogo. Tá vendo aí? Agora já não é mais o Ezequiel, mas agora já é Daniel. Nós iremos ler esse versículo agora, que está aqui em Daniel. Vamos lá para a leitura. Daniel, capítulo de número 7. E o versículo que nós iremos ler é o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Está falando assim a palavra de Deus. E eu continuei olhando até que foram posto um trono, e um ancião de dia se assentou, as suas vestes eram brancas como a neve, e os seus cabelos da sua cabeça como uma pura lã, e os seus trono era de chama de fogo, e a sua roda em fogo brilhante. Olha aí, novamente aqui já é o outro profeta, o profeta Daniel agora. Ele já tem uma visão, assim como o profeta Ezequiel também teve uma visão do Deus de fogo. Deus estava em meio de fogo, vestido de fogo, e tinha fogo para baixo, tinha fogo para cima e fogo brilhante. Então, aqui agora está dizendo que ele viu, ele continuou olhando, e ele viu que algo maravilhoso aconteceu. Então, aqui é a Bíblia nos mostrando e falando sobre o Deus de fogo, que é o nosso assunto aqui, está trazendo uma tipologia de Deus e o fogo. Todo mundo sabe que o fogo ele consome. Então Deus ele é um fogo consumidor, é o que a Bíblia está dizendo. Então Ezequiel viu, a Bíblia diz que Daniel também viu fogo. Então nosso Deus ele é um Deus de fogo. Por isso é que a Bíblia fala que o nosso Deus ele é um Deus que ele consome, ou um Deus que é o chamado de consumidor, porque ele consome aquilo que eu já disse, o pecado, e ele pode consumir também o pecador se não se arrepender. Então é a revelação da Bíblia que está trazendo para nós um símbolo, ou um tipo, ou uma tipologia do Deus e o fogo. Em Mateus, capítulo 3, o versículo 11, João Batista pregava que Jesus é o que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Está vendo aí? Então, está aqui agora, já nós entramos aqui na nova aliança agora. A Bíblia está dizendo aqui que João Batista, ele pregava. João Batista pregava e ele dizia que Jesus Cristo é aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Como nós vemos aqui que está relacionado à Trindade, o fogo está incluindo Deus Pai, está incluindo Deus Filho e está incluindo o Deus Espírito Santo. Então, é o que a Bíblia está dizendo aqui, que Jesus, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, porque o fogo do Espírito, ele vem para nos aquecer a nossa vida espiritual. Isso aqui vamos fazer a colocação seguinte: assim como o fogo ele queima a palha, ele queima a pedra, ele queima a madeira, ele queima qualquer coisa, o fogo queima qualquer coisa, qualquer objeto o fogo queima, certo? Então, aqui o Espírito Santo, Deus como sendo um Deus consumidor, então o Espírito Santo, ele vem na vida do homem para limpar o homem. Então ele consome na vida do homem todo o mal, todo o pecado que o homem vive nele. Quando o homem ele conhece a Jesus, ele passa a ter uma vida com Jesus, ele passa a mudar de vida, anda em novidade de vida, como a Bíblia diz. Então a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo ele vem e ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, aquilo que estava dentro do homem,
que ele atrapalha o homem de servir a Deus, de conhecer a Deus. A partir do momento que o homem passa a conhecer a Deus e que o Espírito de Deus entra nele, então o Espírito Santo de Deus vai fazer o quê? O Espírito Santo de Deus vai colocar dentro dele algo que ele não tinha. Então o Espírito Santo vem sobre o homem para que o homem ele recebe então de Deus aquilo que ele não tinha antes. Por exemplo, o homem que ele não conhece a Deus, não conhece a Jesus, não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, ele não tem dentro de si o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na vida do homem lá fora do pecado para trazer, mas na verdade o homem não tem o Espírito Santo, certo? Então o que acontece? Quando o homem ele entrega para Jesus e que ele vem e realmente de coração quebrantado, ele está realmente convertido, então aí a Bíblia está dizendo aqui que Jesus nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, aquilo que dentro de nós não tinha passa a ter, que é o Espírito Santo que vai morar em nós, certo? Então o Espírito Santo ele vai nos aquecer a nossa vida espiritual, por isso ele está dizendo aqui que Jesus nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Lucas capítulo 12, versículo 29, o próprio Senhor Jesus Cristo se expressou dizendo: vim lançar fogo na terra. Veja bem, Jesus agora, ele se apresenta e diz que ele veio lançar fogo sobre a terra. E se nós for ler esse versículo, que ele vai falar que ele quer que o fogo pega mesmo. Só que eu não vou entrar em detalhe a respeito, certo? Mas está aí na Bíblia. Então, é que a Bíblia está dizendo como o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Existe várias condicionais a respeito do assunto, tá bom? Mas vamos lá, eu quero nesta tarde mostrar realmente que o nosso Deus, ele é o Deus de fogo. E através daquilo que Deus é, como sendo um Deus de fogo, Deus faz obras gloriosas na vida dos homens. Então, é o que nós iremos vermos. Vejamos. Em Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, o versículo de 1 a 4, por ocasião da descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste, Jesus lançou fogo, olha aí, do Espírito sobre a terra, vejam, e os crentes começaram a falar em língua como de fogo, olha aí. Então, veja bem o que a Bíblia está falando aqui, que são processos espirituais que Deus, como sendo um Deus de fogo, Jesus, o Espírito Santo, ele faz na vida do homem, porque isso aqui é tudo para salvar o homem. Essa forma que a Bíblia está nos revelando aqui é questão de que temos que entendermos que só isso acontece porque Deus quer salvar o homem. Não vou entrar em detalhe, mas se você for ler a Bíblia e querer entender, perguntar para alguém que possa te explicar algo, você vai entender que tudo isso que ocorre aqui é a prova de que Deus quer realmente o bem do homem, salvar o homem. O Deus quer que o homem não se perca. Então é por isso aí. Então vejamos o que a Bíblia vai falar para nós agora, aqui em o Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, e o versículo de 1 a 4. Vejamos o que está escrito. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. A palavra aqui, inclusive nessa Bíblia, que está escrito concordante, mas é isso aí mesmo. A palavra concordante aqui significa que estava reunido no mesmo lugar. E de repente veio do céu, veja aí, e de repente veio do céu um som como de um vento venente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, ou seja, encheu a casa onde eles estavam reunidos. E foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedisse que falasse. Veja bem, isso aqui é aquilo que a Bíblia diz. Para algumas pessoas se torna loucura, mas para aqueles que recebem Jesus e entendem, é o poder de Deus. Isso é a Bíblia. Então, veja bem, no dia do Pentecoste, lembra que a Bíblia diz que Jesus
ele prometeu o Espírito Santo, muito bem. Então foi o que Jesus fez. Ele prometeu o Espírito Santo que os apóstolos ficassem reunidos em Jerusalém e que eles iam ser cheios do Espírito Santo. E portanto, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus o cumpriu. Aí a Bíblia diz que ele estava reunido em um lugar, na casa, e de repente veio do céu um vento venente e impetuoso, e encheu o lugar, encheu aquele local, aquela casa em que eles estavam, e todos eles foram cheios do Espírito, entende? E a Bíblia está dizendo que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, a qual eles não falavam. Então, eles foram cheios do Espírito, começaram a falar em língua como que de fogo, pousaram sobre cada um deles, e o Espírito lhe concedesse que falasse a língua que o Espírito lhe concedesse. Então, isso aqui é a prova de que no nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ele traz aqui para nós a simbologia de um fogo, ou seja, aquilo que o fogo, como o fogo opera na sua área para queimar, a Bíblia diz que Deus também faz isso em tudo aquilo que Ele quer para que o homem se salve. Que tudo que isso aqui é para o bem do homem. Porque o que Jesus fez aqui foi para que aqueles homens, aquele povo que estava lá esperando, eles fossem cheios do Espírito Santo, para que eles não desistissem de caminhar, não desistissem de crer e continuassem crendo e caminhando, porque é o que Jesus queria que eles fizessem, que continuassem salvo, aguardando até o dia da sua partida daqui para a eternidade. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 9, Paulo afirma que o Senhor Jesus Cristo há de se manifestar por ocasião da sua segunda vinda em chama de fogo. Veja bem, então a Bíblia diz que o dia do arrebatamento vai acontecer algo que é para aqueles que estão aguardando. A palavra arrebatamento significa o rapto dos salvos que está na terra a encontrar com Jesus. Porque isso aqui é um milagre a qual Deus vai completar nos dias final da igreja, chamado dia do arrebatamento. Por quê? Porque assim como Jesus prometeu o Espírito Santo e o Espírito Santo veio e fez isso aqui que eu acabei de explicar um pouquinho para vocês, o mesmo Espírito Santo, ele vai, no momento em que a trombeta do arrebatamento soar, diz a Bíblia, que o Espírito Santo que está, aquilo que eu acabei de falar para você, que está dentro de nós, aquilo que nós não tínhamos, que nós recebemos, que está dentro de nós, o Espírito Santo, se ele está conosco, se ele mora em nós, o que vai fazer? O mesmo Espírito Santo que encheu aquele povo no dia do Pentecostes, o mesmo Espírito Santo, que é o fogo de Deus, ele vai morar na vida daqueles que receberam o Espírito Santo. E o que acontece? Então, no momento em que a trombeta do arrebatamento soar, diz a Bíblia que o Espírito Santo o levará os salvos ao encontro de Jesus nas nuvens do ar, aí eles subirão com Jesus. É isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Então, o Espírito Santo, ele tem que morar em nós. Se nós não temos o Espírito Santo, nós não podemos ser arrebatados, porque quem vai arrebatar o homem e a mulher salvo para encontrar Jesus nas nuvens é o Espírito Santo. Ninguém será arrebatado, ninguém subirá ao encontro de Jesus se ele não tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o guia da igreja, ele tem que estar dentro de nós. Entende o que houve? Então é isso que a Bíblia diz. Então é necessário que o Espírito Santo mora em mim para que eu esteja salvo. É necessário que o Espírito Santo ele esteja em mim para que no momento em que é o momento mais desejado que eu tenho, até eu já falei isso algumas vezes, isso é algo sobrenatural, é algo magnífico e específico, é glorioso. Eu tenho, particularmente, eu tenho o desejo de ser arrebatado. É muito lindo, é coisa gloriosa. Então, para nós ser arrebatados é necessário que nós sejamos o Espírito Santo morando em nós, certo? Então é o que aconteceu, é o que a Bíblia está dizendo aí, que na vinda do Senhor isso vai acontecer, certo? É isso que a Bíblia está dizendo. Ó, Apocalipse capítulo de número 10, o versículo de número 1. O apóstolo João viu, veja isso, o apóstolo João viu
um anjo forte descendo do céu, tá vendo? Envolta em uma nuvem, como um arco-íris, e por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as suas pernas como coluna de fogo. Vejam aqui agora o que a Bíblia está dizendo, entendeu? A Bíblia está falando aqui e nós iremos ler o versículo que nós estamos falando agora. Apocalipse capítulo 10 e o versículo de número 1. Leamos a Bíblia. E vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, ou seja, em volta de uma nuvem estava o cobrindo. E por cima da sua cabeça estava o arco-íris celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Oh, glória! Vejam, então, aqui está uma palavra, pouco tempo, é uma palavra que eu quero trazer para você que vai ouvir esse vídeo. Eu gostaria que você compartilhasse, que você ouvisse essa palavra e você pudesse ajudar esse canal. Fortalece esse canal dando o seu like, dando aí o inscrito, você se inscreve nesse canal, dá o like aí e ajuda esse canal a fortalecer, porque esse canal ele é um canal, como eu já tenho dito, ele é um canal para eu trazer revelações da Bíblia. A única coisa que vai acontecer aqui é que eu estou trazendo uma revelação da Bíblia. Então a revelação dessa tarde é: o Deus é um fogo e labareda, ou seja, Deus é um Deus de fogo consumidor. É o que nós estamos vendo aqui, que a Bíblia está falando a respeito de Deus como um fogo. É uma simbologia, um tipo. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece ser entende? Mas aqui nós estamos vendo aqui que traz uma tipologia de Deus como sendo um fogo consumidor, e com o fogo que é o fogo natural e que consome, aquele fogo que você usa em qualquer área aqui, que os homens usam todos os dias da vida. Então, a Bíblia está dizendo aqui que o apóstolo João, ele viu, certo? O apóstolo João, ele viu um anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, como um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as suas pernas como coluna de fogo. Isso aqui é somente para provar, para mostrar que a Bíblia revela nosso Deus como sendo um Deus de fogo, certo? Então o fogo tem as suas utilidades para tudo aqui na terra que os homens usam. Há muitas condicionais de usar o fogo. E Deus, como sendo Deus de fogo, ele usa o fogo, que é o próprio Deus, o próprio Jesus, o Espírito Santo, em forma de resgatar a vida do ser humano, para que ele não pereça na eternidade, mas que ele vive na eternidade com Deus. Então, aqui a Bíblia está nos provando que o nosso Deus, ele é um Deus de fogo. E a Bíblia está falando que João também viu isso, ele viu esse anjo forte aqui, nada mais nada menos do que o nosso Jesus. Então, aí está a palavra dessa tarde. Você que vai ver, você pode conferir os versículos. Se tiver alguma dúvida, é só comentar. E nós agradeço aí você que vai ouvir o vídeo, vai compartilhar. Inscreve no canal, fortalece o canal aí, dando o seu like. E Deus possa te esclarecer melhor e que você possa entender algo que é o que é melhor, que eu desejo que você entenda, porque a Bíblia ela é para trazer para nós a revelação de Deus, porque isso aqui é uma revelação de Deus, como o nosso Deus é, certo? E como o nosso Deus age, como o nosso Deus faz. Deus trabalha em muitas condicionais, e essas são algumas condicionais, como nós estamos vendo aqui, a semelhança de Deus como o fogo, certo? E que você seja aquele que vai ser alcançado pela palavra de Deus. Eu agradeço, muito obrigado e até o próximo vídeo.